Uhum. Boa tarde e bom dia no Equador, no caso, né, que nosso convidado, um dos nossos convidados vem do país vizinho, né, que tem 2 horas de diferença no questão do fuso horário, tá? Só vamos passar aqui e deixar ela pública aqui na minha página do Facebook, sempre lembrando que depois eu sempre baixo esses vídeos e os coloco, então, no meu canal no YouTube, tá? Só nos apresentando aqui, né, eu sou César Capitânio, tá? Todos já conhecem, né, das conversas aqui, né? Sou graduado em Geografia, fui professor de Geografia e História, né, mestre em História e trabalho na Universidade Federal. Estou recebendo aqui o equatoriano, né, Pablo Joaquim Tinajero Delgado, bem-vindo, né, hermano de Equador, hincha de Universidade Católica de Quito, né? Ele transita azul, conforme ele me falou, né? Que foi juiz, professor universitário, tá? E atualmente advogado, no caso. A Ana Munarini, ela é advogada, militante do movimento de mulheres camponesas, né? Filha de agricultores familiares aqui do oeste de Santa Catarina e atualmente presidente do PT, Diretório Municipal do PT de Chapecó, no caso aqui, município vizinho. Boas-vindas aos dois, né? Eu passo para as apresentações iniciais de ambos, né? Eu fiz um breve relato, mas se quiserem complementar e dizer boa tarde aqui para as pessoas que já estão começando a chegar, né? Sejam bem-vindos e boa conversa para todos nós. Certo? Pode ser. Boa tarde, César, boa tarde, Pablo. Né? É uma honra estar aqui compartilhando um pouco esse debate tão importante, né, da tarde de hoje na página do César, né, desde Chapecó e junto com um companheiro do Equador, também advogado. É um debate jurídico de alguns termos, mas muito mais político também, né, dessa conjuntura que a gente vive aí. E a gente está à disposição aí para esse diálogo. Vai ser muito produtivo. Pablo. Boa tarde com todos lá no Brasil. Boas tardes aqui em Equador. Eu agradeço a César pelo convite. Agradeço a César por a invitação para assistir nesse debate, como falou a Ana, político e jurídico também. Eu me sinto muito honrado e sempre pronto para ficar com você e falar de tanta coisa muito importante. Isso aí. Agradeço muito, né, imensamente ao convite de vocês, né, tirar uma... Tá me escutando, Pablo? Nós estávamos escutando bem certinho aqui, Pablo. Sim. Sim. Tem um pequeno tempo, até peço para as pessoas que estão assistindo, um pequeno delay de tempo, né, mas está bem tranquilo, estamos ouvindo muito bem, perfeitamente bem, Pablo, e a Ana também. Bem, pessoal, então, assim, na parte introdutória, né, aqui a gente fazer brevemente, né, então, essas boas-vindas, né, já apresentamos ambos, né, a Ana, como eu estava falando, mora em Chapecó aqui do lado, o Pablo em Quito, né, que fica na região, além de ser a capital, na região da Cordilheira, no caso, né, o Equador é um dos países aqui da América do Sul, junto com o Chile, que não faz divisa física com o Brasil, né, mas é um país que tem elementos, assim, bastante importantes, né, eu que sou professor de geografia, fico encantado de ver Ilhas Galápagos, a questão de ter um litoral onde fica Guayaquil, uma das principais cidades do país, aí tem uma capital numa região de cordilheira, né, e tem uma região, né, que é a região amazônica do Equador, né, uma extensão, então, da floresta amazônica, que também ocupa boa parte do nosso território, né, na região norte do nosso país. Nós aqui estamos bem ao sul, né, se você, como você falou, né, você fala bem português, né, e dialoga bem em português, mas aqui no sul do país as pessoas, se não se sentir bem à vontade e quiser usar os termos em espanhol, aqui nós estamos perto do Paraguai, estamos perto da Argentina, então, assim, a gente arranha alguma coisa de portunhol, no caso, então não tem problema nesse sentido de usar os termos no outro idioma, correto?
Duas coisas, César. Eu Sim. acho que você poderia ser professor de geografia aqui no Equador. Você conhece muito do Equador. E mais uma. Como a linguagem técnica, eu vou pedir licença para vocês para eu falar em espanhol, tá? Ok. Sem problema, Pablo. Então, a pequena introdução que eu vou fazer aqui, então, é para acompanhar, então, assim, em cima de leituras que depois eu vou, alguns links e livros que eu vou botar no meu canal no YouTube, no caso dessas discussões, é que a América do Sul passou por algo que a gente pode chamar de guerra híbrida, né? Que é uma guerra não necessariamente com armas de matar, no caso, propriamente dita. Começa lá com a deposição do Zelaya em Honduras, né? E que hoje Honduras, por mais que se tente se esconder, né, tem enormes problemas, né? E ela é uma semidemocracia, né? E aqui eu estou sendo modesto no sentido de usar os termos corretos nesse sentido. Depois nós tivemos a deposição do Fernando Lugo, no Paraguai, né? Um impeachment que é baseado em fatos muito estranhos, né, para um processo de impedimento de um presidente da República para voltar à presidência o Partido Colorado, que era o partido da ditadura militar, né, no Paraguai. Depois nós tivemos, na sequência, né, aqui no Brasil, as jornadas de junho de 2013, né, que foram contra a Copa, enfim, e a direita extremista passou a tomar as ruas, né, de maneira que a gente pode qualificar como uma guerra híbrida nesse sentido, né? Depois nós tivemos em 2014 o início da Operação Lava Jato, né, e os delegados da Polícia Federal de Curitiba faziam campanha para o candidato do MDB, o Aécio Neves, né? Mas mesmo assim Dilma Rousseff ganhou as eleições, né? Foi a quarta vitória consecutiva do Partido dos Trabalhadores, né? Mas na semana seguinte o Aécio pediu a recontagem dos votos, né? E no ano seguinte aqui no Brasil nós passamos a ter os movimentos, então, né? Pedindo o impeachment da presidente Dilma, que acabou acontecendo em 2016, né? Derrubando, então, aquele modelo de governo, mesmo que no mandato da presidente Dilma, algumas concessões liberais para o mercado foram feitas, né, no segundo mandato da presidente Dilma. Mas era pouco. O impedimento, acho que o Pablo teve uma pequena queda aqui. Acho que ele vai... Mas, enfim, a gente vai continuando aqui a parte introdutória e depois a gente retoma com ele. Provavelmente ele deve estar retornando daqui a pouco. Aí nós tivemos a queda da presidente Dilma, né? Depois nós tivemos a tentativa de prisão da Cristina, o pedido de prisão da Cristina Kirchner na Argentina, de prisão do Rafael Correa, né? Que então é um dos debates aqui, presidente do Equador, e a prisão do presidente Lula, e mais do que isso, todo o impedimento de Lula falar, no caso do processo eleitoral de 2018, né, que acabou redundando, então, na eleição do Bolsonaro. Tá? Nesta sequência, nós continuamos tendo, então, uma série de processos híbridos, né, digamos assim, que levaram, então, à queda, não reconhecimento do resultado eleitoral que elegeu o Evo Morales na Bolívia, né, e agora há poucos dias, né, nós tivemos aí a OEA reconhecendo que não teve fraude na eleição que elegeu o Evo Morales na Bolívia. O que tem por trás de tudo isso? Por trás dessa narrativa moralista do combate à corrupção e tudo mais, a gente poderia pegar outros exemplos, né, a própria tentativa desesperada de derrubar, com todas as suas controvérsias, o presidente Maduro na Venezuela, no caso, né? Mas por trás disso existe, né, e começa a ficar mais claro, e não é mais só teoria da conspiração, participação direta de interesses geopolíticos, né? Interesses geopolíticos, a ponto do subprocurador dos Estados Unidos, Kenneth Blanco, dizer em entrevista de que colaboraram com a Operação Lava Jato, né? Então, aqui no Brasil, né? Que é uma operação que inicialmente era muito necessária no caso brasileiro, mas que se perdeu no caminho, né? O Pablo está de volta aqui, tá, pessoal? Se perdeu no caminho, então, do golpismo, né? Acho que a Vaza Jato, né? Aqui a série de matérias produzidas pelo site Intercept Brasil, né? Elas
elas provam, né, elas mostram, né, questões extremamente sérias do ponto de vista da falta de parcialidade, né, da falta de respeito ao Estado Democrático de Direito por integrantes, então, por integrantes do... o Paulo está me dizendo que caiu o sinal dele aqui, tá, pessoal? Caiu. Depois, se ele conseguir retomar, uma pena, né? Uma pena, ele estava funcionando direitinho. Se ele conseguir retomar, inclui ele no debate. Vamos ver aqui, vamos ver se vai retomar aqui. Vamos lá. Só um minutinho, desculpa aí, Ana. Deixa eu só ver aqui. Acho que vai entrar. Acho que vai entrar o Pablo. Só para completar, então, essa minha parte introdutória. Tá entrando aqui, Pablo. Aqui para te... Só para responder ele aqui no WhatsApp. E agora melhorou o som, Ana? Ana? Então, ele vem com bastante falha, mas dá para compreender, sim. Não sei se é a conexão nossa aqui, da internet. Tá, agora o Pablo vai entrar aqui. Ela tem esse problema, às vezes, aqui. Voltei. Aí, voltou o Pablo. Voltou o Pablo. Beleza. Agora acho que vai fazer que vai funcionar direitinho. Mas, enfim, retomando aqui o nosso diálogo, eu só fiz uma pequena parte introdutória. Tá. Nós retomamos aqui, então, o diálogo, né, no sentido que, assim, eu fiz todo um pequeno resumo aqui de derrubada Lugo, Zelaya, Dilma, prisão de Lula, tentativa de prisão de Rafael Correa, golpe na Bolívia, golpe clássico, né, a derrubada de Evo Morales, né, toda a série de matérias da Intercept Brasil, né, sobre a Operação Lava Jato, como ela agiu fora da lei aqui no Brasil, né, foi um pouco essa parte introdutória. E aí, nessa parte introdutória, eu já passo para ti, no caso, no seguinte sentido, né, para que você nos diga, né, alguns elementos sobre o Equador. Eu passo para ti, então, agora, Pablo. Alguns elementos políticos do Equador, sobre Rafael Correa, sobre Lenin Moreno, se ele traiu, não traiu o Rafael Correa, questão dos protestos, dos protestos, principalmente dos povos indígenas, o cenário próximo agora, parece que vai ter processo eleitoral no Equador. Você passa um pequeno panorama para nós aqui no Brasil, para a gente conhecer, se quiser falar também um pouco da questão do Covid-19, do coronavírus também, pequena parte introdutória, assim, a respeito do Equador, para nós conhecermos melhor aí, beleza? Beleza. Gracias. Sí, bueno, nosotros hemos vivido un proceso político muy interesante que empezó en el año 2007 con el triunfo de la Revolución Ciudadana encabezada por el presidente Rafael Correa, quien gobernó nuestro país hasta el año 2017. En esos 10 años, en realidad, en mi criterio, hubo mucha estabilidad política, mucha estabilidad económica. Creo que se cometieron errores, como es obvio, pero sobre todo el país pudo tener una estabilidad en términos generales. Como nunca antes se había visto, se hizo una enorme obra pública, se revalorizó el trabajo de los funcionarios y de los servidores públicos, revalorizó, digo, no solo en el sentido económico de tener mejores remuneraciones, sino también de darles una mejor y unas mayores posibilidades de crecimiento personal y obviamente en cuanto al servicio público. Y en términos generales, recalcando que hubieron errores, creo que fue una década que aquí nosotros la consideramos una década ganada. Sin embargo, de eso, en el año 2017, y pese a que Lenin Moreno fue
vicepresidente de Rafael Correa durante 6 años y el abanderado de las elecciones del año 2017, al poco tiempo de posesionarse en el poder, realmente, no, y yo digo en esas palabras, pero reales, traicionó, no creo yo tanto a Rafael Correa mismo, sino al pueblo ecuatoriano que fue quien votó por él. Y lo traicionó porque prácticamente a los pocos días de posesionado en su gobierno hizo acuerdos con sectores políticos que habían gobernado en el pasado, precisamente no para bien del pueblo ecuatoriano, sino a favor de las grandes políticos y económicos que lamentablemente han estado en nuestro país siempre presentes y que ha sido también un factor común, creo, en toda Latinoamérica, ¿no? Y digo transó porque finalmente empezó a gobernar con quienes perdieron las elecciones y con el programa de gobierno de los perdedores. Entonces, eso ha ocasionado que en estos 3 años de gobierno de Lenín Moreno, en realidad, el país vuelva al pasado, como digo yo, vuelva al siglo, incluso a veces al siglo XIX, y en muchos casos, pues, bajo las intenciones de descolonizar el país. En realidad lo que ha pasado es que se ha desinstitucionalizado el país. Ahora vivimos una época en que las instituciones jurídicas y democráticas no son respetadas en nuestro país. Yo precisamente fui miembro de la Corte Nacional de Justicia, que equivale en Brasil al Supremo Tribunal de Justicia, y en el mes de noviembre el 70% de la Corte Nacional fue defenestrada. Fuimos nosotros evaluados con una evaluación que se inventaron, no prevista ni en la Constitución ni en la ley, y prácticamente se nos despojó de nuestros cargos a pretexto o bajo el argumento de que éramos jueces correístas, y obviamente con las protervas intenciones, perdón que utilice este lenguaje tan crudo, pero con las protervas intenciones de precisamente enjuiciar a Correa, César y Ana. Correa tiene ahora en la Corte Nacional cerca de 30 juicios en su contra, todos penales, y en ellos vale destacar el primero que ya tiene sentencia hace poco, que fue dictado en plena pandemia, cuando todos los términos y tiempos para resolver, y esto Ana me lo entenderá muy bien, fueron suspendidos precisamente por la emergencia sanitaria, pues para efectos de condenarlo a Correa, se convocó a audiencia pese a que estaban suspendidos todos los términos y los plazos, y se lo sentenció, algo que ya nosotros sabíamos. Una sentencia que además tiene 2 versiones, una que está en un sistema informático y otra que está por escrito, con 2 textos diferentes. La una tiene como 300 o 400 páginas, la otra tiene algunas páginas menos, como 70 u 80, pero que han sido en términos generales analizados en forma técnica y jurídica por muchos abogados y profesionales de nuestro país y también del extranjero, y han sido cuestionados por adolecer de muchos errores, tanto de hecho como de derecho. Uno de esos errores fundamentales es la falta de motivación total de la sentencia. A Correa se le inició un proceso por peculado, denominado caso Sobornos, que le termina prácticamente condenando por su influencia psíquica en subordinados. Entonces, y así dice la sentencia. Entonces, realmente somos un país totalmente desinstitucionalizado, no Estado de Derecho, no hay, los jueces que ahora están en la Corte Nacional de Justicia, salvo los que quedaron, que fueron 7, los jueces, que entraron en nuestro reemplazo, fueron nombrados sin ningún concurso, como manda la Constitución y la ley, son jueces encargados, y el juez que presidió el tribunal que le condenó a Correa es un juez que se ha pronunciado categóricamente en el sentido de
de calificar a los funcionarios que participaron del gobierno correísta, prácticamente a todos de una manera general, dándoles que son corruptos y que son, en definitiva, funcionarios que no deberían estar. Ese juez ahora está también en otro proceso contra Correa, también participando, pese a que ya prácticamente en el primer caso dio su veredicto y su pensamiento respecto de lo que en general todos los procesos van a pasar. Entonces, ese panorama un poco general. Respecto a las elecciones, sí, César, estás muy bien informado. En el 2021 tenemos elecciones generales de presidente, vicepresidente y asambleístas, lo que son, es decir, diputados para el Congreso. Y en términos generales, un poco, pese a todo ese panorama jurídico de lawfare que han seguido en contra de Correa y de la Revolución Ciudadana, pese a todo eso, digo, sigue manteniendo la mayoría de respaldo. Está sin tener un candidato ya señalado. El proceso de la Revolución Ciudadana tiene alrededor de un 30 o un 35% de respaldo, de voto duro, y entonces estamos seguros y así esperamos, que el proceso eleccionario vaya bien. Hay algunas dificultades entre el Consejo Nacional Electoral está pretendiendo aplazar las elecciones, eso porque obviamente se saben que están perdidos, y también están viendo la manera de condenarle a Correa con sentencia en firme para impedir su candidatura. Entonces, por eso quieren ganar tiempo. Sin embargo, el proceso, yo no soy miembro de la Revolución Ciudadana, yo no he sido nunca afiliado a ningún partido político, pero sí soy un convencido del proceso, y digo esto porque, claro, yo como juez no podía ser afiliado a ningún partido. En realidad, en mi vida nunca he sido afiliado a ningún partido, aunque he tenido participación política más o menos. En todo caso, el futuro que se ve es que va a haber muchas dificultades para que califiquen las listas de la Revolución Ciudadana, porque van a hacer todo lo posible para impedirlo, van a hacer todo lo posible para obstaculizarle a Correa su candidatura, y si eso pasará, pues se designará, como pasó en el Brasil con Haddad, pasará que se señalará un candidato de la Revolución Ciudadana que lleve esa bandera. Seguramente todo ese respaldo que hablo yo del 30-35% votará también por él, y creemos y estamos confiados y queremos que así suceda, poder retomar la patria. Alô? No sé si está más completo, alguna pregunta. Muito boa explanação, e eu compreendi muito bem também, né? O espanhol, assim, foi bem tranquilo. Só queria aqui dizer boa tarde aqui, que algumas pessoas vieram aqui. O Joel, boa tarde, estamos na escuta. Andressa Marostica também, boa tarde. As pessoas estão vindo para assistir. A gente sempre dá uma pequena dialogada também com as pessoas que vêm assistir. E de pronto, né, eu passo agora para a Ana, olha só, a gente vai escutando o Pablo falar, e a gente praticamente espelha o caso brasileiro. Líder popular, transformou a sociedade brasileira, se tornou praticamente imbatível do ponto de vista eleitoral, né, e acaba preso, né. Então, um pouco que a Ana faça esse paralelo, né, de lawfare, Lula, Sérgio Moro, Haddad, e que nos resultou Bolsonaro. E hoje, nessa conjuntura terrível, o Brasil é o segundo país do mundo em casos e em mortes de Covid-19. Só para o Pablo acompanhar, essa semana, o presidente Bolsonaro incentivou seus apoiadores a invadir hospitais de campanha. É inacreditável. É inacreditável. Mas a Ana pode nos complementar melhor nos aspectos políticos e jurídicos desse caminho que nos reservou, então, e nos produziu, então, Bolsonaro na presidência da República. E não esquecendo de Dilma Rousseff, né? Um golpe, né, parlamentar, no caso, que o Brasil viveu em 2016.
Com a palavra, Ana. Então, é bem essa a sensação, assim, de que nós vivemos isso em 2018, né, e o que o Equador está prestes aí a viver no próximo ano, né, que é o impedimento de uma liderança popular da sua candidatura à presidência novamente. Mas, só para iniciar o debate, eu acredito que o Brasil, ele vem, né, num contexto histórico aí, desde a eleição de um projeto mais popular, encabeçado pela presidência do companheiro Lula, e transformando, né, o Estado, eu não diria assim radicalmente, que era o que nós esperávamos, nós que viemos da militância social, de movimento social, né? Esperávamos que fosse um governo mais radical, mas conseguiu transformar a vida do povo brasileiro, mesmo do seu, né, o seu governo conseguiu transformar a vida do povo brasileiro e colocar um novo olhar sobre o Estado, né? Um olhar onde as pessoas estavam no centro e não o mercado, não o capital. Então, mas também contribuiu muito com o desenvolvimento aí, econômico do nosso país. Porém, a burguesia brasileira não estava contente com esse cenário. E, junto com isso, toda a conjuntura internacional, que a gente acabou de ouvir, companheiro do Equador, que também, né, lá passou por tudo isso. E, nesse sentido, aqui no Brasil, nós sentimos muito mais, para ser bem rapidamente uma síntese, a partir de 2013, uma ofensiva muito grande de rearticulação das forças, né, de direita, com um novo ator social, que é a grande rede social aí, a mídia, né, que contribui bastante para esse movimento, que parte de um movimento popular, né, e que a direita mais autoritária e radical se apropria desse processo, né, e começa a fazer movimentos para derrubar o governo. Mas, junto com isso, nesse cenário, também está o judiciário. E nós, desde 88, que a gente diz que a gente tem uma constituição mais cidadã, né, no Brasil, que resgata aí valores sociais, do trabalho, o Estado democrático de direito começa a ser fragilizado, né, quando a gente percebe a utilização do judiciário como um espaço também de fragilizar o governo, né, a atuação política. E isso é muito presente e que aqui a gente tem que fazer referência a tudo aquilo que já tem sido escrito no Brasil por juristas, né? Eu faço parte também da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, que a gente atua na advocacia para os movimentos sociais, MST, a luta indígena, né? A luta das mulheres no campo. Então, a RENAP também participa desse debate e criamos também a ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, para fazer um enfrentamento jurídico daquilo que estava acontecendo, né? Então, se tu for fazer uma análise aí do que se dá o cenário do processo do Lula, por que a gente diz que foi lawfare, o que estava acontecendo aqui, né? E muito bem escrito pelo Cristiano Zanin, pela Valesca, que colocam esse debate, né, no cenário também orientando a pauta jurídica, né? Porque é o uso estratégico do judiciário, do direito, do processo, para atingir e fragilizar, né, tanto a política, né, a geopolítica mundial, foi localmente, mas também é uma forma de atuação para fragilizar a economia. E isso não foi criado pelo processo do Lula, né? Isso já vem há longo tempo. Os governos norte-americanos utilizavam isso, inclusive, diziam-se vítimas, né? Na relação com Israel, vítimas para a economia desse processo, né? E essa forma de atacar o inimigo, né? Então, muitos fazem guerra armada, temos as guerras híbridas, que também foram muito impactantes aqui, mas o lawfare vem como um modo que é difícil a gente perceber, porque utiliza-se de um bem comum,
né? É para o combate à corrupção, eu transformo, né? Eu passo a fazer com que a sociedade compreenda que é possível fazer abuso de poder no judiciário, né? Para um bem comum, para um bem maior, que é acabar com a corrupção. Mas ele está eivado de farsa, né? Da verdadeira intenção. Então, é difícil a sociedade compreender isso. É difícil nós, juristas, compreender aonde está acontecendo, como está acontecendo, até que ponto que acontece ou não, né? Então, hoje a gente vê que, e com a sentença do Lula em 2017, no processo da Lava Jato, mesmo a gente já tendo esse conhecimento e depois se agravando com a própria decisão do TRF4, fica confirmado esse processo. Por que a gente fala isso? Né? Porque ele utilizou de várias ferramentas. A mídia foi utilizada no Brasil desde o início, né? Como que, naquele momento que estava acontecendo todo o debate da criminalização do Lula, todo dia tinha manchete na TV, em cadeia nacional, colocando trechos de gravações da Operação Lava Jato, trechos do próprio processo, né? E depois da prisão do Lula, depois que o Lula foi tirado do processo eleitoral em 2018, parou. A Lava Jato não existe mais. Então, aquilo que a gente dizia que a Lava Jato era só para prender o Lula, se confirmou, porque acabou a vontade de acabar com a corrupção, né, do Ministério Público e do Judiciário. Então, assim, será que a corrupção acabou? Será que era o Lula o único responsável por tudo isso, ou foi ele uma vítima desse processo de utilização? Porque a burguesia brasileira sabia que no Brasil o enfrentamento armado ou o enfrentamento na rua eles perderiam para a população, né? Para esse campo popular. Então eles atacaram onde eles têm mais poder, que é o judiciário, porque quem tem acesso a ser juiz, promotor, né, ministro do STF hoje não é a população mais pobre do nosso país. Sempre foi a burguesia. Então ali eles tinham poder. E ali eles fizeram uma estratégia, né, política jurídica para derrubar o inimigo, que era a classe trabalhadora que estava se organizando, né, em um movimento. E nesse sentido, a burguesia fez uma aposta muito arriscada no Brasil, que foi se aliar ao Bolsonaro, né, a esse campo mais reacionário, né, e brutal da política. Então, por que eu digo que foi uma aposta arriscada? Porque eles queriam o poder, retomar o poder, né, mas colocaram em risco a democracia do nosso país para retomar o poder. Porque eles sabiam o que era Bolsonaro. O Bolsonaro nunca escondeu, né, as suas verdadeiras intenções, né, militares, violentas, né? E hoje você vê um cenário onde a burguesia voltou ao poder, né, e o país entra num caos geral. É uma farsa, a gente diz assim que ele está... o governo Bolsonaro hoje ele foi construído em cima de uma farsa, né? Qual é essa farsa? Por que a gente fala que é uma farsa aquilo que... Porque ele tem um discurso de moralidade contra a corrupção, né, em defesa da família tradicional, né, mas no seu mais íntimo, ele ataca toda a construção que vinha sendo feita pelos governos populares de Lula e Dilma. Né? Então, a gente vê uma tragédia acontecendo no país em relação à questão ambiental, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, um crescimento de 15% dos desmatamentos só em 2019, a liberação de 51 novos agrotóxicos, então, coisa que estava sendo feita toda uma política pela produção orgânica do governo Lula, do governo Dilma, a produção agroecológica, né? Banir alguns agrotóxicos, proteger a questão da própria Amazônia. E você vê que chega esse governo implementando essa política de acabar com os direitos, e daí entra junto a questão dos povos indígenas, mas o Bolsonaro já dizia, né? Quem lembra do discurso do Bolsonaro, que ele dizia que ele ia cortar a FUNAI, né? Ia dar uma foiçada na FUNAI no pescoço, porque já não servia mais, e que não existiria mais nenhum centímetro de terra indígena, né, no nosso país.
E, junto com isso, todo o sucateamento da educação, que vem sendo feito muito, por quê? Porque acaba com aquilo que estava sendo construído a longo prazo no nosso país. Os direitos, tanto a reforma da Previdência, a questão dos direitos trabalhistas. Então, ele aplica aquilo que Paulo Guedes se propõe, né, para a burguesia brasileira, Bolsonaro está fazendo. Mas, junto com isso, também ele vem fazendo as ações que ele se propõe, que é a violência, né? Eu digo que esses discursos vexatórios dele, que nos colocam, enquanto Brasil, num cenário internacional, numa situação muito difícil de lidar, né? Todo o respeito que a gente conquistou a nível internacional com Lula e Dilma, né? Chegamos aí à 4ª economia do mundo. Hoje, Bolsonaro consegue, com esses discursos, com a falta de postura, de decoro do cargo que ele, né, ocupa, nos colocar numa situação de envergonhamento enquanto brasileiro, né? Nós tínhamos orgulho de ser brasileiro, de estar aí no cenário internacional, e hoje a gente tem vergonha, enquanto cenário nacional, de ter um líder aí eleito pela maioria do povo. Então, nesse sentido, o que a gente traz, né? Que esse cenário está se agravando, e muito mais com a pandemia agora, né? Então, ele vem aplicando nós já vimos uma crise econômica e política muito grande, e está se agravando com as posturas do governo. Mas, por outro lado, ele está se aproveitando da pandemia, naquela reunião ministerial, que teve uma reunião ministerial aqui, que saiu as gravações. E por que saiu as gravações? E aí é outra questão que eu quero relatar. Porque esse é o modus operandi do Sérgio Moro. O juiz que condenou o Lula, né, fez a sentença que ele fez, ele utilizou muito da mídia para condenar o Lula. Então, antes de fazer qualquer decisão, ele largava uma gravação na mídia, em jornal nacional, né? E daí depois vinham as decisões judiciais no processo contra o Lula. Inclusive agora, uma ilegal, né, Ana? Claro, totalmente ilegal. Grampear presidente da República. E hoje você vê, quando ele decide sair do governo para salvar, né? Porque aí é que a gente diz, o Moro saiu por quê? Ele saiu para se salvar, porque ele viu que ali, né? Se salvar no sentido de que ele ajudou o Bolsonaro a esconder um monte de coisa, ele participou do governo Bolsonaro até agora, ele era ministro da Justiça, então se não teve investigação no caso Marielle Franco, né? Se não teve investigação e descoberta no caso Queiroz, e de toda a família Bolsonaro, o Moro tem responsabilidade sobre isso. Porém, ele sai para tentar se salvar nesse momento, né? E utiliza do mesmo modo operante que ele fez contra o Lula, que é publicar aí gravações, utilizar a rede social para fragilizar o Bolsonaro. A troco de que isso? Né? Aí nós temos que se perguntar, a população tem que se perguntar. O Moro, ele está arrependido de tudo que ele fez, porque foi ele que colocou Bolsonaro no governo. Ele tem que assumir sua responsabilidade. E ele não pode agora se retirar e depois voltar a aplicar a mesma política de Paulo Guedes na economia, né? E na política brasileira. Então, assim, nesse momento, o que a gente percebe? Que existe uma resistência no Brasil, mas ainda é uma resistência que está se forjando no meio da pandemia, né? A força popular, ela não consegue ir para a rua diretamente, mesmo agora a gente está acompanhando os movimentos aqui. Existe uma força grande no processo de impeachment por conta de toda essa questão de falta de decoro, de responsabilidade do Bolsonaro na relação que está tratando a pandemia no nosso país. Nosso país aí, mais de 40 mil mortos, né? Então, é algo muito preocupante e nós não temos um líder que assuma a sua responsabilidade no enfrentamento ao Covid, né? E, pelo contrário, faz coisas vexatórias, né? E impede governadores locais de fazer o papel da defesa da saúde pública. E ele já vinha com um movimento de fragilização do Sistema Único de Saúde. O Brasil hoje tem um Sistema Único, se não fosse o Sistema Único de Saúde, conquistado pela luta do povo, lá no ano 88, na Constituinte, hoje o Brasil teria muito mais morte, porque a nossa população não teria dinheiro para pagar um tratamento
né, e acompanhamento da questão do Covid. E esse governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes e o Mourão, né, porque é o governo como um todo, ele tinha como princípio de sua política acabar com o SUS. E eles estavam avançando muito em relação a isso. E não vamos esquecer que o Temer fez no golpe contra a Dilma, o parlamento brasileiro também fez o seu serviço, né? E o presidente ainda aplica uma emenda que congela os gastos em relação aos investimentos, gastos em relação à saúde. Então, já agravando a situação do SUS. E imagine se nós não tivéssemos SUS no nosso país hoje, né? Então, onde diz aí que um tratamento, um exame custa em torno de quase 3 mil reais para você ter toda a investigação e o tratamento inicial, né? Que cidadão brasileiro que teria esse recurso de pagar isso, né? 40 mil pessoas já vieram a óbito por conta do Covid, né? Se você não tivesse aqueles que se recuperaram com o tratamento, quanto seria o número, né, de óbitos no nosso país? Então, trazer um pouco esse cenário, eu acho que o debate é importante, e dizer que, desde o início do processo Lula, eu tenho acompanhado muito mais em relação à questão jurídica, mas também a questão política. A gente teve aí, né, até para o Pablo ter conhecimento, eu acho que tu tem conhecimento, quando o Lula foi preso, foi feita uma vigília que ficou permanente em Curitiba, né? Junto com isso, todo um debate aí, nós temos o Comitê Nacional Lula Livre, que tem feito esse debate com a sociedade, de que o Lula foi vítima do processo. E por que foi vítima, né? Porque eles não conseguiram comprovar o crime, e nós que somos do direito, né, a gente sabe que você tem que ter aqui no Brasil, né, que a gente fala da tipificação do crime, né, e não foi no processo do Lula conseguido comprovar isso. Pelo contrário, o Moro tem decisão, por exemplo, que diz que para ele seguir o poder do processo em Curitiba, né, ele diz que o dinheiro, né, não é da Petrobras, porque se fosse o sistema de corrupção da Petrobras, tinha que ir para São Paulo o processo. E ele, numa própria decisão, ele coloca que não. Então, ele se contradiz durante o processo em vários momentos. Depois a gente pode até esclarecer mais nessa parte jurídica, né? Mas o processo contra o Lula, que o tirou do pleito eleitoral, ele tem vários vícios jurídicos, né? E que não tem legalidade nenhuma a sua sentença, mesmo tendo sentença de Tribunal Superior. Tá? Então, César, para contribuir aí para esse início de conversa, depois a gente vai dialogando mais. Muito bom, muito bom. Só dizer aqui boa tarde, então, para a Glaci, que está chegando, para o Hildo. O Hildo escreveu aqui, eu vou ter que me esticar aqui, porque fica a letrinha pequena aqui. É sempre muito interessante os temas que você traz em pauta para a discussão, análise e tomada de posição. Parabéns a você e os convidados, que certamente contribuem muito para o enriquecimento da crítica necessária e urgente aos novos tempos de trevas no poder. Grande abraço. Ok? Agradeço aí as pessoas que contribuem no debate aqui também. Então, eu vou pegar a fala da Ana, quero passar, então, de volta agora para o Pablo, né, que é exatamente no seguinte sentido, né, eu vejo muito em outras partes do mundo as pessoas que viam o Brasil com bons olhos, né, e que agora não enxergam mais com bons olhos. No Equador é parecido assim? É mais ou menos nesse sentido? Vocês tinham uma visão mais positiva do país no passado e ela não está mais tão positiva agora? Ou não é? Tu não percebe assim, Pablo? César, la pregunta es muy interesante y quisiera incluso referirme un poco a lo que manifestó Ana. Oyéndole a Ana, y coincido mucho que lo que tú decías es un espejo. Brasil y Ecuador parece que son un espejo. Argentina también pasa algo similar con Cristina Fernández. Ella tiene, me parece, si no estoy mal, 4 juicios que no tienen no tienen ningún sentido, ni pies ni cabeza, como decimos aquí. Y bueno, volviendo a la pregunta, sí, yo creo que en el Ecuador pasa algo similar, bastante similar. Voy a poner un par de ejemplos tal vez para graficar el asunto. En el proceso revolucionario, el Ecuador tiene necesidad de modernizar la justicia.
había hecho una enorme inversión en pública, había hecho enormes cambios políticos para tratar de cambiar ese país oscurantista, como le llamo yo. Pero, sin embargo, la justicia en el país seguía siendo una justicia decimonónica, es decir, del siglo XIX. Teníamos leyes muy anticuadas y teníamos infraestructura totalmente caduca, teníamos jueces impreparados, teníamos en definitiva un sistema judicial que no respondía al siglo I. Se hizo una consulta por el año 2011, el pueblo votó por reformar la justicia. Un proceso de reforma de justicia que su compatriota Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo calificó tal vez como el proceso de reforma judicial y de modernización judicial, y así lo dijo en estas palabras, tal vez el más importante del mundo. Se expidió un nuevo código orgánico de la función judicial, se obligó a que todos los jueces de todos los niveles del país se vía concursos que además eran muy rigurosos. Uno de ellos yo en el año 2015 o 2014 y yo me posesioné como juez en el 2015 para un periodo de 9 años. Sin embargo, a los 4 años ya se nos sacó a todos los que entramos en esos procesos, ¿no? Y en fin, se implementó la oralidad en todas las materias y en todas las etapas del proceso. Por eso es que Roberto Caldas dijo lo que dijo. En su opinión era el proceso de modernización y de reforma judicial más importante del mundo. En cuanto a infraestructura, para poner el segundo ejemplo, Correa construyó una red vial que fue calificada la segunda más importante de Latinoamérica, luego de que la nuestra era tal vez la peor de Latinoamérica. Tenemos ahora carreteras de muy primer nivel, que lamentablemente ahora han sido, en estos últimos 3 años, totalmente, han dejado de ser mantenidas, de ser recuperadas, etcétera, y ya toda esa obra pública se está prácticamente siendo abandonada. El presidente Moreno dijo antes de la pandemia, muy pocas semanas de la pandemia, dijo que él ya no construía hospitales porque los hospitales eran difíciles de administrar, porque de los hospitales los pacientes se huían del hospital, que en los hospitales hay corrupción, entonces por eso ya no va a construir más hospitales. Al poco tiempo vimos la necesidad de tener hospitales, y si no hubieran sido por los hospitales que Correa unos construyó y otros modernizó y actualizó, realmente nuestra situación hubiera sido peor de lo mal que estamos, porque el tema de la pandemia aquí ha sido muy mal manejada. Primero nos ha invadido la corrupción, los hospitales en el país y los sectores estratégicos de la economía fueron entregados a sectores políticos que han gobernado siempre, la oligarquía, la mafia política que siempre existe, y en lugar de preocuparse por satisfacer las necesidades del pueblo, se han preocupado en realidad de hacer sus negocios corruptos. No hay día en el Ecuador que no se denuncie un nuevo acto de corrupción. Está un presidente, Abdalá Bucaram, no sé si ustedes ubiquen quién fue o quién es. Él fue presidente del país en el año 96, apenas duró 6 meses. Fue electo por votación popular, pero apenas 6 meses por su nefasta administración, su corrupta administración, además de actos muy bochornosos para el país por parte de él mismo y de los ministros que conformaban su equipo. El pueblo lo derrocó en las calles y ahora él está tomado los sectores estratégicos, básicamente las empresas eléctricas. Nosotros en el Ecuador, otro elemento importante, antes de Correa teníamos déficit de producción eléctrico, habían apagones muy permanentemente, todos los años apagones en épocas de estiaje, y ahora Ecuador exporta electricidad a Colombia, por ejemplo. Pero son las eléctricas que dio Correa, porque Moreno construyó una planta de batería. Entonces,
Ese sector estratégico ha sido entregado a estas mafias que negocian con la salud del pueblo, que negocian con las pruebas del COVID, que negocian con las fundas cadavéricas, que negocian con ataúdes, que negocian con todo lo que pueden negociar. En esta semana, uno de los miembros de esta banda de delincuentes quiso fugar hacia el Perú en una avioneta de otro de sus compinches y ni bien afrontó Perú, se cayó la avioneta. Este sujeto detenido en Guayaquil lo está pasando, pero tiene amenaza de muerte de sus mismos socios, porque claro, les preocupa que hable y que saque a la verdad todo lo que está pasando. Entonces, ese es el panorama ahora del tema del manejo de la emergencia. En realidad, el país está en una... Nosotros estamos ya desesperados por un cambio de gobierno, porque estamos viendo que estos pocos meses, ya nos falta un año para menos de un año, 11 meses faltarían para el cambio de gobierno, y las elecciones deberían ser en febrero, pero la derecha y la partidocracia, a los que se han aliado algunos partidos que son de pseudo izquierda, pero que siempre históricamente han hecho el juego a la derecha, un partido que se llama Unión Popular, que antes se llamaba Movimiento Popular Democrático, sobre todo desesperados porque ven que su futuro político es muy incierto y que pese a todo, como yo decía hace un momento, la Revolución Ciudadana tiene mucha fuerza política. Concuerdo con el Brasil. De hecho, yo en estos últimos años he viajado mucho a Brasil. Estuve en el año 2016, me parece que era en el mes de mayo del 2016, en Brasilia, y ahí estaban, realmente, 2017 fue exactamente, ya me acordé. Mayo de 2017, porque ahí se estaba posesionando aquí el presidente Moreno, y ustedes en Brasil estaban con graves convulsión social. En Brasilia hubo manifestaciones enormes contra Temer por sus oportunismo y por su política, sobre todo de irse hacia la derecha, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Y por eso digo que vivimos realidades muy parecidas. Esperemos que el futuro nos depare, nos traiga unos mejores caminos, y que juntos como hermanos, como pueblos de hermanos, podamos luchar por eso que luchó Bolívar, nuestro libertador. Bolívar fue el libertador de 5 naciones latinoamericanas. Bolívar independizó Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y él peleaba y luchaba siempre por su ideal, que era la patria grande. Nosotros sabemos que con Brasil tenemos una dificultad cultural e idiomática, sobre todo, que frente a los demás países de Sudamérica podría constituir un obstáculo, pero yo me acuerdo de la época de UNASUR. Nosotros teníamos la sede aquí en Quito de UNASUR, y UNASUR fue un proyecto realmente de integración constante. Lamentablemente creo que nos faltó tiempo, y lamentablemente creo que también la traición, no solo operó en el Ecuador, sino también en algunos otros países como Bolivia, como decía César, como la misma Argentina, que lamentablemente se fue hacia la derecha, y que obviamente ahora, gracias a Dios, está regresando por el camino. Pero nos queda más que seguir tratando de reencontrar los pasos adecuados para poder pelear por eso que acabo de decir, la patria grande latinoamericana, que es el sueño bolivariano y que es mi sueño también. César. Isso, beleza. Ficou um pequeno tempo mas muito bom, muito boas reflexões, Pablo. Aqui, boa tarde para Maria. Eu só queria então fazer um pequeno apanhado, né, das falas de vocês. Antes a Ana falou, né, ontem, numa entrevista na Folha de São Paulo, o presidente do PSDB,
o Bruno Araújo, que foi quem deu o voto 342, né, que foi o voto que deu o impedimento da presidente Dilma, se posicionou contra o impeachment do Bolsonaro, mas reconheceu que o impeachment da Dilma produziu o Bolsonaro. Só que eles continuam com essa narrativa de que a Dilma destruiu o país, que não sei o quê, que a economia... Mas eles não colocam e não se colocam no campo da autocrítica de que eles produziram uma convulsão social ao não reconhecer a sua derrota em 2014. Porque, na verdade, o Brasil de 2003 a 2014, se você pegar os indicadores econômicos e sociais, foram possivelmente os melhores anos da história brasileira. Inclusive para os ricos, não foi só para os pobres. Os ricos enriqueceram também nesse cenário de boom das commodities, de exportação de engenharia, de tecnologias e tudo mais. E puxando pelo que a Ana falou, nós temos, por exemplo, um dos estragos que a Lava Jato, que a Operação Lava Jato produziu, foi o estrago que ela produziu na indústria pesada brasileira. Se a gente colocar na ponta do papel o prejuízo econômico de empregos e de destruição de empresas que pagavam propina, é verdade, mas elas pagavam propina desde a década de 60, no governo militar. Então é bem lembrado pela Ana que o seguinte, que a Operação Lava Jato ela é uma farsa. Ela é uma farsa do ponto de vista de projeto de poder. Tanto é que eu vou citar um exemplo para vocês. No ano retrasado, nós estivemos numa formatura em Cerro Largo, que é um campus que eu trabalhei, da Universidade Federal, fica no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha de 14 mil habitantes. E a guria que nos convidou namorava um argentino, Fabian, eleitor do Macri, eleitor de direita, portanto, e que me pediu para mim explicar, né? Como é que essa cidadezinha aqui tem um campus de universidade? Eu disse, aí foi o governo Lula. Diz, então Lula foi governo bueno, até ele falou, né? Eu disse, não, foi, para mim, na minha opinião, o melhor presidente da nossa história. E ele perguntou, mas por que ele foi preso? Então, eu disse, ele foi preso por causa de um apartamento dele. Um apartamento? Sim, foi preso por causa de um apartamento que dizem que era propina por conta de diretorias da Petrobras e tal e tal. E o juiz que o mandou prender agora é ministro do Bolsonaro. E ele, de direita, ele disse, entendi tudo. E, na verdade, se você pegar as escutas, você vai ver que o Moro se comportou... Eu brinco que o Moro se comportou como uma espécie de Eduardo Cunha do Poder Judiciário. O Eduardo Cunha era, não sei se o Pablo vai lembrar, era o presidente da Câmara dos Deputados no impeachment da Dilma. Um político fisiologista, corrupto, né, enfim, e que sempre negocia cargo, né, barganha, porque movimenta setores do Congresso Nacional e tal. Agora, o Moro fez exatamente isso no Poder Judiciário. Negociou o seu cargo de ministro da Justiça e uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o equivalente aí ao Conselho Nacional de Justiça que você citou. Então, apenas para fazer esse paralelo, né, e nesse paralelo, né, eu devolvo agora para a Ana, né, se ela quer fazer mais algum apanhado nesse sentido, mas também falando, e aí naquilo que o Pablo falou, do ponto de vista de esperança, né, do ponto de vista das eleições municipais, nós vamos ter eleições municipais aqui no Brasil, e apenas para recordar, né, o Pablo, né, você falou de Pátria Grande, né, o Rafael Correa e o Pepe Mujica estiveram em Santana do Livramento nas caravanas que o Lula organizou antes da prisão. O Lula organizou caravanas pelo Brasil e foi um sucesso de público no Nordeste, foi um sucesso de público em Minas Gerais, foi um sucesso de público no Rio de Janeiro, e quando veio para o Sul, a organização miliciana dos bolsonaristas tentou barrar nas cidades, atirando pedra, com chicotes. Aqui em Chapecó, no dia que o Lula esteve, arremessaram pedras, ovos, foguetes contra a multidão, e mesmo assim, embaixo de uma chuva, um dia que tinha uma chuva torrencial, né, foram 10 mil pessoas na praça, carregaram o Lula até o hotel. Então, assim, o Lula sendo candidato, e só para recordar, antes de passar, ele tinha 39% de intenções de voto preso. E a soma de todos os adversários dava 42%. Então o Lula ganharia as eleições preso no primeiro turno. Tanto é que, só para eu até me alonguei um pouco, acabo me empolgando, o Marum, que é um dos deputados do PMDB próximos ao Eduardo Cunha, um dia, e portanto nosso adversário, no caso político aqui no Brasil, um dia alguém disse, um jornalista perguntou para ele, a classe política está desacreditada. E aí ele devolveu.
Só a classe política, um sujeito que está preso está liderando as pesquisas para ganhar no primeiro turno. Então, o Brasil derreteu do ponto de vista das instituições. E infelizmente, o ódio tomou conta, e eu quero ver, a gente vai ter que botar as coisas dentro das suas caixinhas, no caso, né? Nesse sentido, gostaria que a Ana relembrasse um pouco isso, inclusive a questão das nomeações de procurador-geral da República, né? Para mostrar como os governos Lula e Dilma foram muito mais republicanos do que foi o FHC e muito mais republicanos do que está sendo o Bolsonaro, né? Quando nomeavam sempre os primeiros colocados das listas tríplices, né? Para procurador-geral da República. Mas a palavra é tua, desculpa ter falado bastante aqui, Ana. Então, imagina, antes de nós chegarmos, do Lula chegar à presidência da República, diziam que o PT ia implementar uma ditadura de esquerda, né, no nosso país. E eu acredito que nós demos o exemplo de ser o partido que, junto com os demais partidos de sua aliança, construíram um dos governos mais democráticos, né, da história, né, eu acho que o governo mais democrático da história do nosso país, porque estávamos em plena construção também de uma participação, de uma democracia mais participativa, não só representativa. E veja aí tudo, né, o que foi a construção dos conselhos nacionais. Todas as secretarias tinham conselhos nacionais com participação da sociedade civil, com participação governamental, e que era levado muito em consideração aquilo que se debatia nos conselhos. Então, essa construção dessa participação social, além da eleitoral, permitiu que o povo estivesse mais perto do governo, o povo estivesse mais perto do poder. Então, isso é o primeiro momento. E hoje a gente vê, na truculência do governo Bolsonaro, extinguindo todos os conselhos, as nomeações de reitoria, né, que nós ouvíamos, mesmo sendo pessoas de direita, se fosse eleita pelos professores, estudantes, eram nomeados, o primeiro da lista. Né? Não tinha essa questão de não ser nomeados cargos de Ministério Público, de Procuradoria, que a lista tríplice, que é o que prevê a nossa Constituição brasileira, era respeitada, né, pelo governo, e se fazia o debate político necessário, como todo governo precisa fazer, mas respeitava muito as decisões do povo. E quando, como bem o César coloca, quando o próprio PSDB, na eleição da Dilma, não aceita o resultado eleitoral, passa a criar também no poder político uma desestabilização. Porque se um adversário não aceita o resultado eleitoral, ele leva a crer que toda a população pode questionar e não aceitar as decisões como postas, né, como a maioria do povo. Então, isso é um risco muito grande para democracia. Em relação ao processo do Lula, eu só queria trazer mais um elemento. Por que a gente diz que é um processo com vícios? Porque no Brasil nós temos o próprio tipo penal, que a ele está sendo usado, que é a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Você tem que comprovar uma materialidade do crime. Não é por suposições, porque eu posso ter várias suposições. Agora, eu tenho que provar isso no processo. E a materialidade é fundamental, né? E a materialidade do caso do Lula, o primeiro fato seria ou ele ter usado o apartamento, o dito triplex, né? Ou ele está fazendo uso, mesmo estando em nome de terceiro, ou estar a propriedade no nome dele, que é o primordial, né? Agora, com o objetivo de condená-lo politicamente, o judiciário coloca de lado essa prerrogativa, né? Essa exigência legal e técnica da materialidade, condenando o Lula mesmo ele nunca ter usado o apartamento e mesmo ele não ter a propriedade do apartamento. E ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva em relação a esse crime. Então, isso é muito grave para o judiciário. Para o direito é grave, porque se a gente vê com normalidade fazerem isso com uma liderança, um ex-presidente da República, a gente permite ao judiciário que faça arbitrariedades muito maior contra a população, né? Contra processos comuns. Porque se um juiz pode fazer isso, um juiz de primeiro grau, pode fazer isso com o ex-presidente da República, aos olhos de toda a mídia, e a população aceitar
um abuso de poder do judiciário em prol de um bem maior, que é o combate à corrupção, a gente passa a permitir que se faça esses abusos de poder local, aqui nas nossas decisões de primeiro grau, porque se o juiz acha que aquele réu é inimigo dele, porque ele não concorda do que o réu fez é algo, mesmo indiferente da verdade, ele vai condenar. E o judiciário tem um papel de buscar a verdade nos processos, mesmo que a gente sabe que é difícil, né? Mas, então, se tem dúvida, o judiciário brasileiro, a justiça brasileira já prevê, a legislação brasileira prevê, em dúvida para o réu. Se tem dúvida, beneficia-se o réu, não vai condenar alguém na dúvida. Mas aqui não. Aqui se aplicou a tese de que, na dúvida, condena-se o réu. Então, para a gente finalizar isso, eu acho que é um debate que tem muito ainda o que a gente fazer. Vários juristas brasileiros escreveram, nós temos 2 livros escritos só sobre o caso do Lula, que é o Comentários a uma Sentença Anunciada e Comentário a um Acórdão Anunciado, que é tanto de estudantes, professores, advogados, juristas, que se dedicam a escrever, numa linguagem muito popular também, para compreender como se deu esses processos de ataque ao presidente Lula e que tem passado aí por vários presidentes também da América Latina, como o Pablo coloca isso, né, muito presente. E lembrando que isso foi feito num momento da história do Brasil que, quando a gente fala aí da pátria grande, né, de sermos latino-americanos, o Brasil sempre teve uma dificuldade histórica dessa identidade. E foi no governo Lula que a gente disse que a gente estava de costas para os latinos. E a gente olha, né, se põe a olhar para a América Latina e se considerarmos latino-americanos de fato, né, e começar a fazer relações comerciais e também culturais com a América Latina. O povo brasileiro estava se vendo como latino-americano pela primeira vez na história dos 500 anos, né? Depois de 500 anos de história, a gente estava resgatando essa identidade. E vem uma burguesia internacional aí, na busca do poder, de tirar o Brasil de novo dessa relação com os países da América Latina e recolocaram num cenário de relação com os Estados Unidos, que foi o que sempre teve, né? E com a Europa. Então, nesse sentido, eu também acredito muito que é possível a gente retomar essa identidade na América Latina e retomar um poder popular, né, a partir dos povos na América Latina, né? Porém, temos que passar por essas truculências, por esses governos arbitrários, por essas ilegalidades feitas pelo próprio judiciário, que nos entristece muito, mas não pode nos tirar a esperança de construir um mundo melhor, né, e de fazer parte desse processo. Isso aí. Muito bom, a conversa está muito boa, né, pessoal? Mas aí eu sei que o Pablo deve estar indo para a hora do almoço agora, né, Pablo? Daqui a pouquinho, tá, no Equador. E a Ana tem compromisso também, ela me avisou. Não tem problema, não tenho. Não, mas assim, nós já estamos indo para 1h08 de conversa, né? Então, assim, a Ana me avisou antes que ela tem um compromisso a posterior, né? Então, assim, antes eu até tinha anotado aqui as perguntas e tal, assim, no sentido, acho que você já falou um pouco das eleições, né, e dessa possibilidade, então, do Rafael Correa ou da Revolução Cidadana ganhar as eleições, se elas de fato ocorrerem, né? Eu deixo para ti agora para outras considerações que você queira fazer, Pablo, e inclusive no sentido de agradecer imensamente, né, pelo debate, assim, pela disponibilidade, tá? Se vocês estão escutando alguns latidos aqui, os nossos cachorros estão fazendo um barulhão aí, mas enfim, até me atrapalharam, inclusive, agora no raciocínio, mas eu passo para ti, então, no sentido, então, das tuas considerações, outras considerações que tu julgue necessárias, tá? No sentido, então, de contribuição para o debate, e eu agradeço imensamente a ti e a Ana pela proposta, pelo diálogo aqui, tá? Certo? Sí, sí, un poco para
continuar con lo que decíamos respecto del tema del lawfare y lo que se está afrontando en el Ecuador y lo que debemos hacer para lograr que el proceso de la Revolución Ciudadana retome nuevamente el camino, ¿no? Tenemos un camino de aquí a un año que es bastante difícil de transitar. Creo yo que vienen épocas, Correa presentó un recurso de apelación respecto de su sentencia. Obviamente tenemos todavía algún proceso por seguir. Tenemos segunda instancia, tenemos casación, tenemos nulidad y tenemos revisión. Es decir, prácticamente 4 recursos que a la derecha y a la oligarquía les preocupe. En tiempos de eso como que no se va a lograr sustanciar en un año y ya es posible que la sentencia firme. Por lo tanto, Correa sea el segundo obstáculo es que además de eso van a buscar la forma de no calificar su candidatura. Es decir, de impedir que él, de alguna manera, por cualquier pretexto, no pueda ser candidato. Entonces, una de las reflexiones cuando yo le oí a Ana, y en eso creo yo que es importante hacer la autocrítica respectiva, yo en eso me plazco, modestia aparte de ser muy autocrítico, creo yo que uno de los elementos importantes que la Revolución Ciudadana debe considerar es los errores. Yo me referí al inicio de esta linda conversación que algunos errores se cometen, obviamente, en la Revolución Ciudadana y en el proceso. Creo yo también que Lula y el gobierno del PT debe haber también cometido errores en el camino, pero eso es obvio y natural que suceda. Uno de los errores fundamentales que, a mi manera de ver, pasó con la Revolución Ciudadana es que se confió en personas que no comparten nuestros ideales. No comparten los ideales de la patria grande, no comparten los ideales de una patria solidaria, no comparten los ideales de un país más justo, un país más humano, un país con menos capital y con más humanidad. Y por eso pienso yo que en realidad algunos elementos que formaron parte del proceso de la Revolución Ciudadana hicieron mucho daño, empezando por el mismo vicepresidente que ahora es el presidente de la República, el primer traidor de la Revolución Ciudadana. Y yo creo que esa experiencia debe dejarnos ciencia. No podemos volver a cometer ese mismo error. El proceso de la Revolución Ciudadana tiene que escoger a los mejores candidatos para las próximas elecciones, pero tienen que ser candidatos que no solamente sepan ganar elecciones, sino que sepan cumplir con el pueblo fundamentalmente. Y eso creo que es el principal rol que debemos ahora tratar los ecuatorianos de cumplir, los ecuatorianos que nos preocupamos por el bien de nuestro país. Hoy en día el gobierno administra y gobierna con la bancocracia, es decir, los bancos de las poderosas y de los partidos que han siempre históricamente en el Ecuador los que nos han gobernado. Y ellos son los que nos han mantenido siempre en ese subdesarrollo totalmente inhumano. Entonces, creo yo que es la principal tarea que se debe cumplir, más allá de que Correa tiene que atender sus procesos judiciales y esperemos que salgan como deban salir, aunque realmente nosotros no confiamos en la Administración de Justicia ecuatoriana, como hemos dicho. En lo personal, incluso, les comenté que nosotros el 70% de la Corte Nacional fue defenestrada en noviembre del año pasado. Eso es una muestra de que no existe Estado de Derecho. Nosotros hemos presentado las demandas internas en el país, pero no tenemos ninguna, todos los jueces, los digo nosotros, no tenemos ninguna esperanza de que nos vayan a conceder la razón. Y en realidad lo que estamos haciendo es preparando el camino para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sería la tercera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena por no respetar la independencia judicial y por sacar a los jueces de Corte Nacional, antes se llamaba Corte Suprema,
sin respetar los periodos para los que fueron nombrados y sin respetar los procesos. Y me refiero a esto de la justicia porque, como ustedes saben, estimados compañeros César y Ana y César, la justicia es el garante del Estado de Derecho y de la democracia. Un país sin justicia, sin jueces independientes, sin jueces nombrados conforme a derecho, es un país que viva en un estado de derecho. Esperemos que luego de todo, que pase todo esto, no que dure toda la vida, no hay mal que dure 100 años. El proceso de la Revolución Ciudadana tiene que retomar el camino de la historia. Esperemos que volvamos a poder tener un país, como Ana lo decía muy bien, ejemplo que fue Brasil. Ecuador, ya lo dije yo en temas, fuimos de ejemplo en muchos otros temas, como por ejemplo, perdón la redundancia, el sistema de manejo de riesgos, de gestión de riesgos. Hace poco tiempo, antes de la pandemia, el Ecuador fue reconocido como uno de los mejores sistemas del manejo y en la gestión de los riesgos a nivel mundial incluso. Logro que el mismo presidente Moreno se lo autoproclamó para él, cuando fue un sistema creado por Correa, como casi todo lo que se ha hecho, porque además de este gobierno actual, prácticamente en obra pública no ha hecho casi nada. Hace pocas semanas, la semana anterior me parece que fue a inaugurar en una provincia del litoral ecuatoriano un pequeño centro de salud, cuando a pocos kilómetros de ahí se estaba tratando de construir un hospital en la ciudad de Pedernales con un sobreprecio y un negociado de más de $8 millones. Ustedes saben que aquí en el Ecuador nuestra moneda, no tenemos moneda nacional desde el año 2000, nuestra moneda es el dólar, ¿sí? Desde el año 2000 nuestra moneda es el dólar. Y a Correa, en el juicio de él, se le acusó inicialmente un perjuicio dado por $1,000 millones. Que ustedes conozcan con referencia a nuestro presupuesto nacional, nuestro presupuesto nacional por año está alrededor de los 30 a 35 mil millones de dólares. Es decir, él se llevó prácticamente, según le acusan, 2 presupuestos de 2 años. Cuando eso caminó, fueron bajando. Ya no, después eran solo 30,000, después fueron solo 10,000, y finalmente la sentencia, esto es importante que se sepa, la sentencia se refiere a un valor supuestamente demostrado de apenas $6,000, que fue un préstamo que le hicieron al presidente Correa de un fondo solidario que existía en la propia presidencia de la República para las emergencias de los funcionarios de la presidencia de la República, y que él lo terminó pagando conforme lo demostró fehacientemente en el proceso. Entonces luego lo cambiaron. Ya dije, entonces ya no se demostró los 70,000 millones, ya no fueron 30,000 millones, ya no fueron ni siquiera los $6,000. Fue el influjo psíquico, porque Correa tiene un poder psíquico impresionante, que hizo que todos sus subordinados se confabulen con Brecht para recibir coimas de esta empresa brasileña y conseguir pues así que esta empresa sea beneficiada con obras públicas. Ese es más o menos cómo se ha manejado este proceso de Rafael Correa, y en definitiva estamos seguros que eso ningún internacional va a permitir que siga pasando. Creo que por honor al tiempo, como bien lo dijo César, y el compromiso de Ana, pues creo que debo terminar ahí, pero siempre mi total predisposición de conversar con estos queridos amigos. Yo me siento muy bien cada vez que viajo a Brasil, he ido permanentemente, es un país al que me gusta muchísimo, lo admiro mucho. Antes y después de Lula, creo que finalmente los buenos somos más, como decimos nosotros en Ecuador, y sabremos encontrar el camino del retorno a un mundo más justo, más civilizado, más humano. Ana, para mí ha sido un gusto conocerla, siempre a las órdenes en el Ecuador, tiene un amigo más.
cuando usted guste, lo que yo pueda ayudarlo desde aquí, pues con toda confianza. Y gracias por la invitación, siempre también a disposición. Chegou aqui mais alguns comentários aqui. A Neuza está dizendo um bom debate, mas que nos mostra que a luta é árdua e a justiça são como as cobras que só atingem os descalços, né? E o Jorge, nosso colega, tá lá do Campo Cerro Largo, está dizendo que é muito bom. De Campos Erechim, desculpa. E falando em Erechim, né, segunda-feira, né, o nosso debate às 6h30 vai ser com um rapaz, né, meu colega do mestrado de História, que é músico, roqueiro, Guilherme Adamzi, que vai ser sobre música no cenário de isolamento social. Essa vai ser a temática de segunda. Agradeço imensamente de novo, né, aqui o Pablo, e passo agora para as considerações finais da Ana, algum outro elemento que ela queira Acabamos extrapolando um pouco o tempo que a gente sempre marca daqui, mas o debate estava muito bom, né? Agradeço muito vocês e o debate qualificado que fizeram. Acho que as pessoas também gostaram. É provável que vai ser o recorde aqui de visualizações, pelo que eu estou acompanhando aqui, das lives que eu fiz com convidados. Então, significa dizer que é possível que as pessoas também gostaram, né, de acompanhar a conversa aqui. Beleza? Palavra tua, Ana. Obrigada, César. Eu acho que é uma honra também receber nesse debate o colega e companheiro Pablo, né? Companheiro de utopia, de esperança, né? E de luta por um mundo melhor aí, que a gente enfrenta diariamente também do judiciário, né, brasileiro, e tenho certeza que aí no Equador não é diferente também as peleias que se enfrenta no judiciário para se fazer justiça e para construir um mundo melhor para todos. Então, nesse sentido, César, eu quero trazer aqui e compartilhar com quem está nos acompanhando algumas preocupações, porque nós estamos num processo de resistência, né? E que nós precisamos, a partir desse momento, ou a gente construir aí frentes de atuação para enfrentar de forma coletiva, e eu espero e vou fazer o possível daquilo que está ao meu alcance, né, de que as esquerdas ou aqueles que defendem a democracia no nosso país percebam que o fascismo está na nossa porta, né, e está cada vez mais presente na nossa vida. E se nós não tivermos essa compreensão de unir nossas forças para enfrentar o inimigo maior, né, nós estamos fadados a ficar mais, quem sabe, 10, 15, 20 anos nesse processo de retirada de direitos e de fortalecimento de uma burguesia liberal que está a serviço do sistema financeiro nacional e internacional. Então, por que eu trago isso? Por que eu trago essa preocupação? Porque a gente percebe que nós aqui no Brasil estamos num ano de eleições locais, né? Eleições municipais. E se nós não tivermos a capacidade de analisar que o resultado das eleições municipais também faz parte do processo de construção a nível nacional e internacional, porque a gente pode estar fortalecendo esse modo de governar para o mercado, ou a gente vai fortalecer modos de governar junto com o povo, né? E que isso tem reflexo na nossa vida. Então, a partir de Chapecó, né, dialogando aqui, nossa vizinha Guatambu, que é de onde o César está, o que foi feito nos governos populares para essa nossa região não tem análise histórica que diga que outros governos trouxeram mais recurso, mais investimento público, do poder público. Foi um período que o poder público esteve presente na nossa vida. Então, seja nas UPA, seja no sistema de saúde, né, na própria Universidade Federal. Então, 50 anos que o nosso estado de Santa Catarina, né, quando a única Universidade Federal fez 50 anos, nós, junto com Lula, Haddad e as organizações do povo, trouxeram a Universidade Federal, a segunda Universidade Federal para o nosso estado aqui. Então, além disso, quem conhece Chapecó, e eu quero trazer aqui presente, o acesso aqui para a nossa cidade, né, as vítimas de acidentes de trânsito que tinha, então foi um investimento do governo Lula, e também do governo Dilma, que trouxe infraestrutura. Mas, além disso, todo o investimento na agricultura familiar da nossa região, que é muito forte, né? Nas empresas para gerar emprego, porque não dá para a gente olhar que quem salvou a BRF, a Sadia, na época,
né? Foi também investimento público, infelizmente, dos bancos públicos, mas foram investimentos para conseguir salvar esse grande conglomerado aí de agroindústria da nossa região. A Aurora não se tornou a potência que é hoje só fruto do seu trabalho, mas do investimento do governo Lula e do governo Dilma nas relações comerciais internacionais com China, com outros países. Então, não dá para dizer que o PT e o governo Lula fizeram mal para a nossa região. Pelo contrário, fizeram muito bem. E nós podemos construir unidade assim, e construir governos locais com esse olhar, em defesa da democracia, mas colocando o povo no centro do governo. E não o mercado, e não os empresários. Não que os empresários não sejam importantes, eu acho que são importantes. Mas é fruto do trabalho do povo, né, da classe trabalhadora, gera também o lucro das empresas, né, que faz com que o mercado atue ativamente. Então, a gente está aí nessa proposta, né, agora focando aí nas eleições municipais, mas com um olhar de enfrentamento ao bolsonarismo, porque não dá para a gente admitir que a gente eleja nos nossos municípios, tanto Chapecó como Guatambu, governos alinhados ao Bolsonaro, com todos esses vexames, né, e essa truculência que ele tem demonstrado em seu governo. Então, nós precisamos, sim, colocar pessoas que defendam a democracia, que defendam os direitos das pessoas nesses espaços de poder local também. E podem contar comigo para debates, né, mesmo que as agendas estão meio apertadas agora, mas eu fico muito agradecida e também me coloco à disposição, Pablo, aqui no Brasil, no oeste catarinense, aqui, se precisar de alguma coisa, quando vir para cá, será muito bem acolhido e a gente espera tê-lo aqui conosco para conhecer a nossa região também. Sim, muito obrigado, Ana, também. Chegou mais ainda aqui um comentário da Maria Tenho saudade no Brasil. Desculpa, cortou um pouquinho, Pablo. Dizia que eu tenho muitas saudades de voltar no Brasil, desejos, mas agora não é possível. Sim. E também a professora Adriana, né? A professora Adriana por fez a pandemia. Debate. Exato. A professora Adriana, inclusive, é a Luzardo, né, que disse que está muito bom. Ela foi uma das entrevistadas aqui, né? No meu canal no YouTube eu deixo todos os vídeos para quem quiser assistir depois, no caso. Ela falou sobre pandemia, sobre SUS, ela é uma professora de enfermagem, e está dizendo aqui que foi muito bom o debate. De minha parte, eu só tenho a agradecer imensamente a vocês dois, assim, pela colaboração e pela qualidade com que desempenharam, assim, trouxeram as informações, assim, e agradeço imensamente e, obviamente, do Equador a gente gostaria de conhecê-lo, né, assim, a gente coloca ali nos planos de viagem aí, Peru, Equador, enfim, Chile, né, que a gente não conhece, né, conheço o Paraguai e a Argentina, mas fazer esse roteiro e conhecer também os nossos irmãos, né, aqui latino-americanos, né, e de minha parte agradeço, né, faço o encerramento e um bom fim de semana a vocês dois e a todos que nos acompanharam aqui. Tudo de bom. Bom fim de semana. Vai ser bem-vindo quando você venha no Equador. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.